Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje é o Dia Nacional da Bíblia. Dentro do mês da Bíblia, e que nós estamos tendo como centro dos nossos estudos nesse ano a Carta aos Gálatas, esse domingo, que é o domingo mais próximo do dia 30, nós celebramos o Dia Nacional da Bíblia. Porque dia 30 é o dia de São Jerônimo, aquele que traduziu a Bíblia dos originais para o latim, e não só isso, mas que escreveu, comentou, aprofundou tantos textos bíblicos e grande parte da sua vida foi vivendo na Terra Santa, aprendendo a língua e os costumes da Terra Santa para poder trazer toda a tradução, dos textos bíblicos para nós. Pessoas que se sacrificam a sua vida para que nós possamos ter também esse texto para nós. Claro que hoje, sabemos que graças a São Jerônimo e todo o seu trabalho, e também tantos outros, nós temos hoje na nossa língua vernácula os textos da Sagrada Escritura, que não devem faltar na vida de ninguém. Todos nós devemos ter, junto conosco, uma Bíblia Sagrada que nos ajude a alimentar com a palavra de Deus cada dia da nossa vida, lendo, aprofundando e mesmo acompanhando os textos de cada dia ou de final de semana, que nos ajudam também a beber, nos alimentar do Senhor que nos fala ao coração. Portanto, caríssimos amigos e irmãos, nesse Dia Nacional da Bíblia, pensemos bem em tudo isso que nós temos de responsabilidade com relação a isso. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos sempre, logo no começo do mês de setembro, o encontro arquidiocesano dos círculos bíblicos. Nesse ano foi um pouco diferente, por causa da questão da pandemia, sem grandes aglomerações, já que não se podia estar todo mundo junto, mas os círculos bíblicos são também, em todos os lugares, essa capilaridade dos grupos que se reúnem nas casas, claro, agora está sendo através de aplicativos, mas que se reúnem para escutar a palavra, para partilhar, para deixar a palavra de Deus formar o seu coração. Portanto, além disso tudo, que nós possamos ter sempre em nossas mãos a Bíblia Sagrada, para que além de acompanhar os textos semanais ou dominicais, ou mesmo de alguns momentos importantes, nós também saibamos ler os livros bíblicos, seja começando pelos evangelhos, depois rezando cada texto, depois de cada texto um salmo, indo depois para as cartas, depois dos Atos dos Apóstolos, depois do Antigo Testamento, que a gente possa também ler continuamente, como estamos fazendo agora com a Carta aos Gálatas, mas que nesse Dia Nacional da Bíblia possamos também ter esse alimento de cada dia. Tem pessoas que nunca tiveram essa oportunidade de ler a Bíblia, que eram analfabetos, mas escutavam a palavra. Temos santos e santas que escutavam a palavra e guardavam no seu coração. Portanto, nós temos esse dom, vivemos uma época em que a alfabetização está bastante presente, que nós sabemos também ter esse tempo, tanto de acompanhar as leituras bíblicas diárias ou dominicais, mas também de ler os livros bíblicos, começando e sendo acompanhado, um trecho após trecho, e pedindo a graça do Espírito Santo que nos ilumine com relação àquilo que nós vamos lendo. Então, ter uma Bíblia Sagrada pessoal, onde nós também anotamos, sublinhamos, guardamos alguns textos, algum trecho muito importante, e até mesmo anotamos em nossos cadernos algumas coisas que nós vamos ouvindo e vamos acolhendo da palavra de Deus. Também hoje, esse último domingo de setembro, o Papa Francisco transferiu, melhor dizendo, o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado para esse último domingo de setembro. Aqui no Brasil nós temos, em junho, temos a Semana Nacional do Migrante, temos também o Dia Mundial do Refugiado em junho também. Então são várias datas que existem para os migrantes e refugiados. O Papa juntou tudo e marcou para o último domingo de setembro o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. E nós vemos quantas pessoas são migrantes internas e externas, e quantos refugiados nós temos ao nosso redor. E o tema desse ano, do 107º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, é rumo a um nós cada vez maior. Nesse tempo de tantos egoísmos, pensamos que a palavra de Deus nos ajude a ser essa família de Deus, que possa acolher um ao outro e vivemos em fraternidade.
Que Deus abençoe e guarde a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.